paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Um dia aí de chuva, mas você veio na casa do Senhor. Amém? Diga assim comigo. Diga para o irmão que está do seu lado. Você é bem-aventurado, porque está aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, pode se assentar. Os irmãos mesmo já avisam. Se não, fica de pé. Glória a Deus. Irmãos, abre a Bíblia, a sua Bíblia, no livro dos Reis, 2 Reis, no capítulo 2, de 1 a 11. Uma passagem bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Elias é arrebatado aos céus. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus, em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda-te aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos a Betel. E em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti. Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Pois ele respondeu: juro por Yahvé, no nome do Senhor e por sua vida, que não te separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabe que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre tua cabeça para o céu. E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. E em seguida Elias disse: aguarda-te aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância. E o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou-o e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado à tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Dá um glória a Deus bem alto aí, irmãos. Aleluia. Irmãos, esses dois homens de Deus são bem conhecidos na Bíblia. O Elias como profeta do fogo, porque a passagem lá, quando ele enfrenta os profetas de Baal, naquele enfrentamento, e ele ora a Deus, e Deus envia o fogo, consome
mata ali os profetas e consome todo o holocausto, toda a água que está ali no altar. E Eliseu, irmãos, ele é conhecido como o sucessor de Elias e também o profeta da porção dobrada. Ou seja, tudo que eu prefiro pensar nessa linha, todos os milagres que o Elias fez, Deus proporcionou a Eliseu o dobro, né, dos milagres. Essa é uma linha que eu sigo, mas outros têm outros pensamentos. Mas eu, particularmente, eu gosto mais dessa, sobre os milagres, né, que ele fez a mais. Então, irmãos, estes dois homens, Elias, quando ele faz ali todo o processo contra os profetas de Baal e mata aqueles profetas, começa a haver uma perseguição, né? E Elias, irmãos, ele, naquele momento, ele vai pensando que só tinha ele vai e se esconde na caverna. E ali Deus fala com ele. E Deus fala com ele na brisa, né? Porque ele não estava na tempestade, ele não estava ali no fogo, mas ele estava naquela brisa. E Deus falou com ele calmamente. O que fazes aí, Elias? E foi animando Elias, até que Elias se cobrou o ânimo, e Deus falou para ele, olha, vai, que eu tenho uma obra na tua vida, ainda. Vai, unge a Jeú, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge o profeta Eliseu, filho de Safate. E assim ele fez. Por quê? Ele pensava que só estava ele, mas Deus falou para ele, ainda eu tenho 7.000. E esse que eu vou substituir, você é um deles. Então, foi Elias para trazer ali na vida de Eliseu o chamado. Então, Eliseu estava arando a terra, ele estava fazendo ali, na segunda juntas de boi, na 12ª juntas de boi, ele estava arando a terra, ou seja, ele era um homem da agricultura, ou seja, um homem improvável, talvez um lugar improvável, mas Deus achou ele lá. E nós também, irmãos, considerados improváveis, por quê? Porque é Deus que está sobre todas as coisas em nossas vidas. E assim, a quem Ele quer usar, Ele vai capacitar para você fazer a obra, fazer o seu chamado, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos, em prol do quê? Do reino de Deus, em prol de almas. Então, ele chega ali, vai até as 12ª juntas de boi, e passa a capa em Eliseu. Passou a capa em Eliseu, e Eliseu, olha, Elias, só espera um pouquinho, que eu vou despedir dos meus pais, eu vou dar um beijo neles, né? E Elias falou, então vai logo. Eliseu falou, vou lá despedir dos meus pais. E Elias falou, vai e volta logo, o que tenho contigo? Volta logo, né? Então a primeira coisa que a gente aprende, irmãos, aqui, sobre o chamado, é honrar primeiro. Honrar, ou seja, a gente entende o quê? Ele arando a terra e para despedir dos pais, era um homem de família, era um filho de família, ou seja, honrar, irmãos, é uma coisa tremenda. Então, ele fala assim, olha, veio lá despedir. Então, filhos e filhas, honrem os seus pais. A gente entende o quê? Por tudo que ele estava fazendo ali, um homem da agricultura, era um trabalhador. Ele pega, irmãos, além de honrar, quando ele volta, ele fala, olha, eu quero mudança na minha vida. Eu quero mudança. Então, o que ele faz? Ele pega o arado, pica o arado no machado, pega os bois, mata os bois, e ainda faz
uma carninha ali para todos os servos que estavam ali. Ou seja, além de honrar, né, ali também ele mostra benevolência, que é compartilhar o que estava ali com as outras pessoas, além de estar com Elias, com as outras famílias, com os servos que estavam ali com ele. Então, ele faz ali uma comunhão, se despede e vai para o chamado. Eu quero declarar na tua vida nesta manhã, irmão, nesta noite, que todos nós, irmãos, temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E Deus vai nos capacitando para cumprir ele. Não importa aonde você está, não importa aonde você se coloca. Mas Deus, irmãos, se Ele tiver um propósito na tua vida, Ele vai te achar, e Ele vai te usar, e você não vai ficar envergonhado. Amém? E Ele vai cuidar de todo o momento em que você estiver servindo a Deus. Pode crer nisso, irmãos, no nome de Jesus. Deus é tremendo, irmãos. Então ele chama Elias, os dois estão caminhando junto. E ele também, irmãos, não vai deixar faltar nada para você, quando você está fazendo a obra. Lembra de Pedro? Pedro, quando está pescando, e ele segue para a praia, e Jesus faz um milagre na vida dele, ele lá estava lavando as redes, Jesus fala para ele, olha, eu vou te ensinar, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E aí segue a trajetória de Pedro. E Pedro, irmãos, quando ele passa por todo o processo ali com Jesus, ele nega Jesus, Jesus vai para a cruz, quando Jesus ascende aos céus, ou seja, Pedro estava triste. Por quê? Porque tinha negado a Jesus, e Jesus falou, olha, quando as mulheres vão lá ver onde estava Jesus, ele chega para as mulheres e fala assim, olha, fala para os discípulos e a Pedro, ou seja, avisa Pedro para me encontrar na Galileia. E eles foram, irmãos, para Galileia. Pedro disse assim, depois você vê o texto, Pedro disse assim, eu vou pescar. Esse negócio de ministério aí não é comigo. Esse negócio de ministério, né? Jesus foi para o céu, esse negócio de ministério já não é comigo mais. Então, eu vou pescar. E saiu eles e os outros discípulos foram com ele. E quando foram com ele, não pegaram nada. Nada. Quando os discípulos estão chegando próximo à praia, um homem lá na praia, andando na praia, e grita para eles, pegaram alguma coisa? E eles falaram, não pegamos nada. Joga a rede para o lado direito. Ele falou, mas nós jogamos a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, não pegamos nada. Joga a rede para o lado direito. Eles jogaram a rede para o lado direito, pegaram 153 grandes peixes. E Tiago já gritou, eu sei quem faz isso. E João já colocou ali, olha, esse é Jesus. Pedro falou, ele me achou. Ele vai achar aonde for, onde não adianta se esconder, irmãos. Ele vai te achar. E é interessante, irmãos, quando eles chegam na praia, já tinha peixe assado, fogo aceso e água fresca. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Peixe assado, oh glória. Peixe assado, fogo aceso e uma aguinha fresca. Então, irmãos, eu quero declarar na tua vida nessa noite, que o Senhor, além de não deixar você confundido, Ele não vai deixar faltar nada na tua vida, enquanto você estiver servindo a Ele. Irmãos, seja aonde for, no ministério que você tiver, seja louvando, seja lá no multimídia, seja no ministério pastoral, no ministério de criança, sendo na limpeza da igreja, sendo, irmãos, fazendo a obra do serviço da igreja, irmãos, Ele não vai deixar faltar nada para você, amém? Nada. Louvado seja o teu nome, irmão. Glória a Deus. E eles vão caminhando, irmãos, e a Bíblia vai nos dizer no versículo 1, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, olha, capítulo 2, versículo 1.
Esta história de quando o Senhor levou Elias aos céus, em meio a um redemoinho, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, diga Gilgal. Saíram de Gilgal, e no caminho ordenou Elias: aguarda aqui mesmo, porque o Senhor está me enviando a Betel. Então, em Gilgal, irmãos, eles estavam em Gilgal, e Gilgal significa terra da aliança. E em Gilgal é conhecida como a terra da aliança. Foi em Gilgal que o povo foi circuncidado, e também aonde os israelitas celebraram a primeira Páscoa. Em Gilgal. Em Gilgal, irmãos, a terra da aliança. E aliança, irmãos, é o que a gente tem que ter. Porque toda aliança, irmãos, ela exige que nós, irmãos, nós seguimos um propósito. Nós seguíssemos, porque Deus une propósito. Se não for, irmãos, desse jeito, unir propósito, você pode fazer o que quiser. Porque muitos irmãos, às vezes, se não tiver no propósito, alguns vão remar de um lado, o outro vai remar do outro, e aí não vai sair para lugar nenhum. Então, Deus não use grupinho, Deus não use panelinha, Deus não usa grupinho, Deus não usa panelinha, Deus não usa as pessoas, irmãos, para fazer a obra de qualquer jeito, mas Deus une propósito. Diga comigo, Deus une propósito. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Se você for ver na Bíblia, tem vários exemplos tremendos. Uma que não uniu o propósito foi quando Abraão, ele sai, Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Só que ele levou Ló. E em um determinado momento, Ló estava muito abençoado, irmãos. Ló prosperou. Só que chegou um determinado momento em que prosperou tanto que chegou um momento que os pastores de Ló e os pastores de Abrão começaram a discutir, começaram a brigar. E o Abraão falou para ele: olha, desse jeito não dá. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a frente, eu vou para trás. E Ló escolheu as campinas verdes lá de Sodoma. E aí os irmãos sabem o que deu. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Que Ló, aconteceu duas coisas. Ló, ele não olhou pela fé, ele olhou por vista. E Abraão olhou por fé. Porque o propósito, irmãos, quando você está no propósito de Deus, ou seja, quando a igreja está no propósito de Deus, e está indo para a mesma direção, irmãos, é bênção. É bênção. Deus colocou um propósito nesta igreja. Deus colocou lá o Paquistão, né, através do pastor Nelson. E é um propósito para a gente chegar. Agora tem um propósito de comprar um terreno. É um propósito para quê, irmãos? E qual o propósito? Para ganhar almas para Jesus, né? Ser abençoado, ser próspero. Ou seja, propósito para o reino de Deus. Você pode ver, irmão, observa, às vezes, um irmão está na igreja. É uma bênção, irmãos. E aí ele chega um momento que ele fala assim: olha, meu tempo aqui já deu, glória a Deus, aleluia. Não que a gente vai perder o contato, a gente vai conversar, mas muitas vezes Deus, irmãos, tira do propósito, porque às vezes ele tem uma visão, o outro tem outra visão, e as coisas não vão seguindo, as coisas não dão certo. Então, muitas vezes, pessoas saem porque tem uma outra visão, ou um outro propósito, mas o ideal é a gente chegar juntos num único propósito. Amém? Lembra de Noemi com Ruth? Noemi, irmãos, estava na terra dos Moabitas. As coisas não estavam bem. Morreu todos os homens da família. O marido dela morreu, os filhos morreram. Sobrou a órfã, sobrou as noras, órfã e Ruth. Órfã ficou lá na terra dela, porém Ruth falou: olha,
não me faças assim, porque aonde você for eu vou, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, o propósito de Deus. Depois, lá na frente, ela conheceu lá esqueci o nome dele lá. Conheceu lá o Boaz. De Boaz, Jessé, de Jessé, Davi, Davi, pelas gerações, chegou até Jesus. E isso foi uma bênção, irmãos. Por quê? O propósito, o projeto de Deus. Amém? E o que dizer, irmãos, então? Você está firme no propósito que Deus colocou na tua vida? Deus une propósito. E esse tema, irmãos, esse tema que a gente já está falando é para perseverar, persistir. Porque de Gilgal, Elias fala para Eliseu: olha, Eliseu, o senhor está me mandando para Betel. O senhor está me mandando lá para Betel. Você fica aqui, que eu vou para Betel. E aí Eliseu fala assim para Eliseu: Eliseu, eu não matei meus bois à toa lá. Sabe por quê, irmãos? De 1 Reis 19 até a até a 2 Reis que a gente está lendo, eles caminharam junto por uns 10 anos. Então, como que o Elias fala assim para ele: olha, nós vamos para Betel, ou vou para Betel, e você fica aqui em Gilgal. Ele falou: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não vou largar você. Ele fala assim: olha, vive a tua alma. No entanto, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram junto para Betel. Perseverar, irmãos, persistir. Porque vai seguir pessoas na tua vida que vai querer te desanimar. Porque a Bíblia fala aqui que havia lá os filhos dos profetas, né? E é interessante, irmãos, que os filhos dos profetas é do reino. Então, numa congregação, existe aqueles que você se dá bem, existe aqueles também que você pode não lidar. Então, não é só os domésticos, também tem aqueles que são difíceis. E nós, irmãos, temos que saber lidar com isso. E é isso que está acontecendo aqui, porque os filhos dos profetas falam assim: ô Eliseu, para que você vai seguir o seu mestre? Você não sabe que ele vai ser tomado? Por que você vai seguir com ele? Então, existem pessoas, irmãos, que vai querer barrar o teu chamado. Mas você veio aqui nessa noite, irmãos, e Deus fala para você: persevere, irmãos, faz que nem Eliseu. Eliseu falou: vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Eu vou te seguir. Então, irmãos, fica firme na presença de Deus. Fica firme. Betel, irmãos, é conhecida como a terra. Betel é conhecida como a casa de Deus. Betel é chamada casa de Deus. Mas uma coisa, irmãos, a gente tem que entender: não deixa Betel te parar. Não deixa Betel te desanimar. Porque casa de Deus, irmãos, casa de Deus é lugar de transformação, é lugar de restauração, é lugar de prosperidade, é lugar, irmãos, de mudança de vida, é lugar de mudança de rota. Em nome de Jesus, irmãos. Betel é conhecida como a cidade de Deus, porque lá em Betel, Jacó, quando pegou no sono lá, fugindo do seu irmão Esaú, ele viu uma escada posta no céu, e lá os anjos de Deus desciam e subiam, e Jacó falou: realmente aqui é a casa de Deus. Então, lá em Betel, ele falou também para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Betel, que eu vou para Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor, que não te deixarei. Ou seja, de novo Elias falou para ele.
E ele persistindo, falou, não, eu vou com você. Não é assim nas nossas vidas, irmãos? Às vezes você está num projeto, você está num trabalho, você está fazendo algo, e as pessoas vêm para tentar o quê? Desanimar você. Tentar fazer que você pare. Isso estava acontecendo. E lá, quando eles estavam falando lá, que estavam indo lá para Jericó, ele falou, eu vou com você. E quando chega lá em Jericó, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que lá estavam também os filhos dos profetas. E ali tinha mais de 50 filhos dos profetas, e falou a mesma coisa. Falou, olha, você não sabe que o seu mestre vai ser tomado? E ele disse, vive o Senhor novamente, ou seja, perseverou, ele perseverou. E a gente também tem que perseverar, irmãos, no nosso chamado, perseverar nos nossos projetos, perseverar como na nossa família, que tudo, irmãos, que a gente for fazer, a gente não vai ouvir as palavras, irmãos, para que a gente possa desistir. Então, a palavra de hoje é uma palavra de motivação, para que você não desanime e continue no processo aqui do seu chamado, no seu trabalho, na sua família. Para quê? Para que você possa seguir. Olha o que diz a palavra do Senhor. E em Betel, os filhos dos profetas foram falar com Eliseu, indagaram, sabes que o seu senhor vai ser levado, vai levar o seu mestre para o céu. E em Jericó, ele diz assim, olha, então Elias lhe ordenou, Eliseu, fique aqui, pois está me enviando a Jericó, no versículo 4. Porém ele respondeu, juro por Iavé, no nome do Senhor, que por tua vida, que não me separarei de ti. E assim foram juntos para Jericó. E os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu, questionando-lhe, sabes que hoje o Senhor vai te levar, o teu mestre, por sobre a tua cabeça para o céu. E ele replicou, sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso, ou seja, cala-te, calai-vos, né? Cala a boca aí, ô perturbado, deixa, eu vou seguir o meu mestre e pronto. O que acontece, irmãos? Aqui diz que era uma multidão, ou seja, eram 50 filhos dos profetas. E muitas vezes, irmãos, a multidão quer te parar. Diga comigo, Jericó não é o meu lugar. Aleluia. Irmãos, Jericó não é o lugar para crente ficar. Ele passou por Gilgal, passou por Betel, chegou em Jericó, os filhos dos profetas ali já chegaram para ele e falaram para ele, ou seja, palavras, irmãos, que possa desanimar você. Será que tem pessoas que processam palavras que desanimam você? Será que tem pessoas assim? Claro que tem, irmãos, em todo lugar. Para que você não continue, não faça a obra, não continue com seus projetos, para que você desanime no meio do caminho. E Deus trouxe você nesta noite e falou, irmão, persevere, fique firme no propósito, e siga aquilo que Deus... Teste. Melhorou. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, tem pessoas que vão querer te parar.
Tem pessoas que vão querer impedir que você siga. É interessante que em Jericó, foi a mesma terra lá, a cidade que o Bartimeu recebeu a cura. E o que a multidão fez antes? Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão fez? Começou a parar ele. Começou a falar, para de gritar. Deixa ele seguir. Ou seja, impedindo o Bartimeu. Só que Bartimeu cada vez mais falava mais alto. Ou seja, a multidão, irmãos, querendo fazer você parar. Mas nessa noite você veio aqui para que receba essa palavra, irmãos. Não desista do seu chamado. Não pare. Siga. Permite uma ilustração. Rapidinho para a gente encerrar. Havia uma cidade chamada Sapolândia. E essa Sapolândia, irmãos, ela ia eleger o seu líder. Então, colocaram todas as animalias ali e começaram a prestigiar aquele evento. Falou, hoje nós vamos conhecer um líder, né? O líder aí dos sapos. Então, colocou os sapinhos ali e esse era um desafio muito grande. Será que você tem desafio? Todos os dias? Você tem desafio, irmãos? Todos os dias nós temos desafios. E colocaram lá, irmãos, na linha de partida, e aí deram o tiro lá e os sapinhos começaram a correr em direção aos obstáculos, em direção àquilo que ia causar dificuldades para ele. Ou seja, eles iam numa corrida desenfreada para quê, irmãos? Para ver se chegasse, através de todos os desafios que estavam ali, para que aquele que chegasse fosse eleito ali como o líder ali. Então eles começaram a corrida, o primeiro obstáculo, só que a multidão, irmãos, começou a falar, você não vai chegar, você não vai conseguir, e começou a desanimar eles, de uma forma que os sapinhos, irmãos, começaram a voltar para trás. Por quê? Porque naquela tentativa, as palavras que iam de encontro a eles, era como uma flecha no coração deles, para quê? Para tentar fazer eles pararem. Assim é também com a gente, irmãos. São flechas que são lançadas contra. Se a gente não seguir, irmãos, fica difícil, a gente pode desanimar. E eles continuaram, porém, você não vai conseguir, você não vale nada, você não vai conseguir. E foram desistindo, até que um começou a subir. E eles continuaram a proferir palavras de desânimo, palavras negativas, palavras que iam de encontro a todos aqueles que estavam naquele lá, e só tinha um agora, e ele continuando, e seguindo. E aí ele foi no último obstáculo e conseguiu passar. Quando ele passa, irmãos, veio lá a rádio, a emissora local, já começaram a entrevistar o sapinho, e falando para ele, falou, mas como que você conseguiu? Você agora é nosso líder. Começou a entrevistar eles. Eles não, ele. E ele quieto, irmão, só olhando ali, não falando nada, e falava, explica como que você conseguiu, porque todos desistiram e você conseguiu. E aí ele parado, sem falar nada, aí veio quem? A mãe dele. E quando a mãe dele chegou, foram falar com a mãe dele, por que ele não fala nada? Eu quero saber como que ele conseguiu. E a mãe dele sabe o que falou? Ele não vai falar nada, sabe por quê? Porque ele é surdo. Ele não ouviu uma palavra que vocês falaram. Por que ele conseguiu, irmãos? Porque ele não ouviu as palavras negativas. E isso serve para nossas vidas, irmãos. O que isso significa? Não dê ouvidos às palavras negativas, às palavras de derrota, às palavras, irmãos, que às vezes ferem o nosso coração e faz a gente querer desanimar. Se você tem um chamado nessa noite, irmãos, rever os seus conceitos. Por quê? Volte a fazer o chamado. Não. Olha, irmãos,
não olhe para essas pessoas que não edificam a tua vida. E seja ela, irmãos, até na família, lá onde você trabalha, às vezes palavras, irmãos, que vêm de encontro, que faz você parar. Diga para o irmão do seu lado, não pare. Não pare, irmãos. Olha para frente, siga, que Deus tem um grande projeto na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Oh, Deus tremendo. Aí, irmãos, eles foram para o Jordão. No Jordão, irmãos, os profetas ficaram lá, os filhos dos profetas. Chegaram no Jordão. E está lá Elias caminhando com Eliseu. Eliseu pega a capa. O Jordão se abre. Eliseu não, Elias pega a capa e o Jordão se abre. E os filhos dos profetas ficaram observando. E aí eu pergunto para você, você quer passar o Jordão ou você vai ficar observando? Irmãos, vamos passar o Jordão, irmãos, que é do outro lado que é a tua bênção. Vamos passar esse Jordão, irmãos. Eles passaram o Jordão. Estavam seguindo. Os filhos dos profetas olhando. Eles foram caminhando. E eles olhando, irmãos, para indo caminhando. Deixa eu confundo Elias com Eliseu, é difícil, irmão. Eles foram caminhando, o que acontece? Ele falou assim, o Elias falou para Eliseu, Eliseu, você perseverou até aqui, pede o que você quer, né? Pede o que você quer, Eliseu. Ele falou, olha, se você me vir e subir, ele fez um contratinho, né? Não está na Bíblia, irmãos, mas é um pensamento. Se você me vir subir, assim vai se cumprir. Mas se você não vê subir, não vai se cumprir. Ou seja, irmãos, visão, foco. O que isso significa, irmãos? Que tem tantos crentes, irmãos, tantos cristãos, que enterrou aí os seus tesouros, aí o seu chamado. Por quê? Porque perdeu a visão, perdeu o foco. Mas nessa noite, irmãos, nessa noite chuvosa, Deus te trouxe aqui hoje para te falar, irmãos, para você não perder o foco, não perder a visão, porque você é uma bênção, porque assim, irmãos, como o Senhor venceu, você vai vencer também. Não perca a visão, seja lá, irmãos, aonde for, na sua vida profissional, seja onde for, irmãos, na sua vida lá quando você está estudando, não perca a visão. Foco, foco no reino, foco em Deus, em nome de Jesus, irmãos, amém? Aí, irmãos, eles estão caminhando, daqui a pouco, estou te vendo aí, ô Elias, carro de fogo, passando o redemoinho, estou te vendo, ô Elias, daqui a pouco, ele pega a capa, ele perseverou. Irmãos, não parou, tem irmãos que não parou em Gilgal, não parou em Betel, não parou em Jericó, não parou no Jordão, caminhou, foco, visão e recebeu a bênção. Amém? Então que nesta noite, irmãos, que você receba a bênção do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus fala que ele recebeu porção dobrada. Ou seja, os milagres que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Então, irmãos, nessa noite, que você receba a tua bênção, fique firme no seu chamado, fique firme na presença de Deus, que Deus tem uma grande bênção para você, para a tua vida. Não desista. Coloquei aqui, não desista concluindo, não desista do seu chamado, e o chamado começa em casa, né? Não desista da sua família, do seu cônjuge, do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, dos seus netos, não desista. O chamado, irmão, você tem que entender, começa lá no seu lar. Primeiro, você vai cuidar do seu lar. Amém? Cuide do seu lar, isso é muito importante, né? O varão como sacerdote do lar, e a varoa, mulheres, essas mulheres é uma bênção. E as varoas como para edificar o lar. Amém? Então, para fechar aí, 2 Reis 2, 15 e 16.
os filhos dos profetas, olha lá. 2 Reis 15 e 16. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram que passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto no chão. Amém? Ou seja, irmãos, aqueles que são do Senhor, Deus vai fazer, irmãos, você ser reconhecido. Reconhecido. Eles reconheceram, irmão. Postaram, ela falou: olha, agora o profeta já está aí com a unção de Eliseu e com a porção dobrada. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Fique de pé no seu lugar. Nunca pare de lutar. Não pare, irmãos. Não pare de lutar. Nunca pare de lutar. Aleluia. Não pare. Não desista do seu chamado. Aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, numa quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você crê? Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo,
Aleluia.